Fala aí, meus amigos investidores de Bitcoin, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de quarta-feira? Bitcoin aí valendo 28.154 dólares. O mercado na ganância, pessoal, é isso mesmo. Esse indicador para mim é um dos mais importantes do mercado. E hoje tem muita coisa importante e vai acontecer ao mesmo tempo. De manhã tem a primeira etapa sobre o petróleo, mas eu vou falar isso com vocês. E à tarde tem anúncio do Fed sobre a taxa de juros. Vai ser uma loucura o mercado no dia de hoje. Eu sou o Raul, se você gosta desse conteúdo, já aproveita, já deixa um like, torne-se um inscrito aqui do canal. Lembrem-se, pessoal, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Pessoal, hoje nós temos muitas coisas importantes e a gente vai bater um papo aos poucos nesse vídeo, tá? Primeiro a gente vai começar sobre as notícias mais importantes do Bitcoin, que a gente não tem muito o que dizer, tá? A mais importante aqui que eu achei foi que o Bitcoin bateu a alta que ele teve maior, atingiu o nível mais alto desde julho, mas nada interessante a ponto de falar. Bitcoin mantém os 28 mil devido às compras à vista, mas os investidores institucionais ainda estão vendendo. Isso aqui é muito interessante para a gente. O institucional ainda está com medo porque ele consegue enxergar a crise do Bitcoin e às vezes os investidores do Bitcoin estão muito otimistas com essa virada do Bitcoin para a reserva de valor, tá? Bitcoin atinge novas máximas em 9 meses e por aí vai. A gente tem também, pessoal, a bolsa de tecnologia da Nasdaq subindo, o Bitcoin subindo, o S&P subindo. Então a gente tem o que? Todos os mercados subindo ao mesmo tempo. Até o ouro aproveitou para subir. A Nasdaq está caindo 0,26 no dia de hoje, mas está caindo perto de um topo triplo que teve da outra vez. Vamos ver se ela vai ter força para romper esse índice, tá? A gente tem também aqui o calendário econômico e é aqui que o bicho pega, pessoal. Hoje a gente tem muita coisa importante. Às 11h30 da manhã vai sair um monte de anúncio referente ao petróleo, estoque de petróleo, atividade em refinaria, muita coisa para acontecer. Então isso aqui é muito importante. Mais importante do que isso é a projeção da taxa de juros para o segundo ano e do primeiro ano. 5,1 vai vir a taxa de juros aí, é a estimada, tá? Para esse mês, e para o ano que vem 4,1. Se eles não conseguirem manter via 4,35, 4,50, 5,50, o bicho vai pegar para o mercado. Na minha visão, que alguém tem que pagar essa conta, e se a taxa não vier, a taxa-alvo aqui, ó, taxa-alvo do Fed, 5%, e eles não conseguirem manter essa taxa, eu acho que eles não vão conseguir, porque senão a inflação vai vir muito pesada para os americanos e eles têm que colocar a taxa de juros. Hoje tem taxa de juros Selic também, vai ter decisão. O esperado é 13,75% e pode vir por aí, ou mais, até 14%. Se vier 14% é melhor ainda, mas aí acaba levando a Bolsa do Brasil um pouco para baixo, tá? A taxa de juros está aí projetada. Vai ser uma confusão no mercado às 15 horas. Eles colocaram a taxa de juros Selic às 18 horas aqui no Brasil, porque provavelmente vai vir mais pesada, e aí vocês sabem que poderia mexer muito na bolsa, então eles colocaram às 18 horas, isso foi bem esperto. O mercado fechado, tá, pessoal? Dito isso, a gente vai para o gráfico do todo poderoso Bitcoin, tá? Então a gente vai buscar aqui o gráfico do Bitcoin. O Bitcoin está me incomodando um pouquinho pelo seguinte fato, que ele chegou em um local, nem fez pullback, nem continuou subindo, e aí ele começou a deixar uma região, pessoal. Essa região aqui está me incomodando, porque pode acontecer o mesmo que aconteceu aqui, pode acontecer o mesmo que aconteceu aqui. Então isso começa a me incomodar, porque o Bitcoin pode sim fazer um pullback, tá? Então a gente tem que tomar cuidado e com calma e com muita serenidade, não ir com sede ao pote, porque esse padrãozinho aqui pode gerar uma pequena queda no Bitcoin, tá? Até a média de 8,
a média. O ideal é que ele rompesse isso aqui e fosse embora de uma vez, não é o que aconteceu. Ele está segurando o preço, tá? Isso me incomoda um pouco, eu não gosto quando o preço segura em uma determinada região. A gente tem aí o Bitcoin com um fluxo comprador violento aqui e um fluxo vendedor mais tranquilo, porém, pessoal, não tem liquidez no mercado para empurrar para cima, porque essa subida foi muito alta. Um momento o dinheiro acaba, a liquidez acaba, precisa de uma realização de lucro. O ideal era um pullback aqui nessa região dos 25 mil, para depois outra explosão de alta, e aí sim teria acúmulo de capital, o pessoal foi realizando lucro. Ah, Ramaro, mas eu quero alta infinita. Pessoal, esquece esse negócio de alta infinita. Os players realizam lucro para buscar liquidez, ó. Eles vêm buscar dinheiro no mercado porque o dinheiro acaba. Para poder empurrar, continuar empurrando para cima. Não tem como, pessoal. Não tem como, tá? Então a gente tem aí o Bitcoin em uma espécie de formação de topo, eu iria devagar. Se ele romper os 28.400, aí ele vai dar um startzinho, mas tá mais difícil pro dia de hoje. Botando no gráfico de 4 horas, você vê que ele tá fazendo o quê? Ele tá seguindo aqui uma espécie de bandeira de alta, só que começa a perder a força aqui, ó, veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dojis seguidos, tá, pessoal? Isso aqui ainda deu uma pivoteada para cima, mas me parece fraqueza aí do Bitcoin para tentar subir a partir daqui, então eu iria com calma. Vai ficar todo mundo esperando o anúncio do Fed às 3 horas da tarde para ver como é que vai balançar. Talvez eu fique ao vivo hoje aí para vocês durante a reunião do Fed para a gente ver como o mercado vai se comportar. Tá? Essa foi a minha análise do Bitcoin para o dia de hoje. Se você gostou, aproveita, deixa o like, seja um inscrito aqui do canal. Lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Muito cuidado com o mercado movido a notícias no dia de hoje. Aquele abraço e fui, até a próxima.